Agora a gente vai mostrar uma história de vida que comove. É a história de um homem que passou muitos anos como morador de rua, mas hoje faz o caminho contrário. Com a experiência que teve, tenta ajudar moradores de rua e pessoas que convivem com vícios como o álcool e a droga. Esse era o Francisco que a gente conheceu no ano passado, um cearense que morava nas ruas há 14 anos. Belém do Pará, São Paulo, Goiânia, Barra do Garça. Bem diferente desse Francisco, barba feita, semblante alegre. Um homem que conseguiu trocar as esmolas por um trabalho. Um serviço tão simples desse, mas mudou a minha vida. Quanto é que você ganha? Não importa. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Eu prefiro ganhar pouco e ser feliz do que ganhar muito e ser um pobre miserável de espírito. O Francisco faz parte de um programa de benefício da Prefeitura de Cianorte. Recebe uma bolsa para prestar serviços gerais no setor de bem-estar social do município. Foi a equipe da Cláudia que conseguiu resgatá-lo há 2 meses. E quem troca ganhou um funcionário exemplar. Então nós falamos, Francisco, pode ir embora, né? Vai embora mais cedo. Ele não vai. Tá chovendo, o canivete Francisco tá aqui. Aos poucos, Francisco vai aprendendo a conviver com os traumas e a revelar o que ficou guardado por muito tempo, os motivos que o levaram a viver na rua. Depois que a minha mãe faleceu, chegou o tempo da minha separação também, com mulher e filho, e foi juntando tudo aquilo. Não chega uma pessoa de apoio, não chega ninguém, e caí no mundo, deixando tudo para trás. Ele conta que chegou a Cianorte para vender artesanatos. Depois, começou a pedir esmolas no centro da cidade. Foi quando o vício da bebida piorou. E eu comecei a esquecer o artesanato e comecei a pedir. Então, pedindo, eu estava colhendo muito mais do que eu estava trabalhando. Então, passou o quê? Eu não tomar mais 1 litro de pinga em meio-dia. Eu já estava tomando 2 litros de pinga por dia, fora o que eu pagava para os outros. E no nosso meio, não tem pessoas só que bebe pinga. Tem pessoas que também consomem droga. Hoje vive nesse centro de apoio em Cianorte, o CAPER. Desde que chegou, abandonou a bebida e agora usa todo o conhecimento para ajudar os colegas com palestras. Eu achei bonito esse trabalho quando eu cheguei aqui em Cianorte. Eu me encontrava ali naquele coreto. Ele ajuda a gente bastante aqui, né? Tanto aqui, nas reuniões que nós temos aqui com pessoas que passam problema com relação ao álcool, à droga, né? Então é uma experiência de vida que está dando certo, né? Então isso é uma referência muito bom para eles agora, de ver a situação que ele estava e a situação que ele está agora. Mas o seu Francisco planeja voltar para as ruas de Cianorte logo, logo e estar perto novamente dos vários amigos que ele fez durante os anos que passou sem um lar. Só que desta vez ele não quer morar no centro da cidade não, e sim trabalhar. O sonho dele é ajudar as pessoas que estão em situação de rua, convencê-las a seguir esse exemplo. Pretendo agarrar essa chance com essa responsabilidade e trabalhar para que essas pessoas tenham um padrão correto, um nome de novo na praça. Esse é também um sonho da equipe da assistência social. É um sonho nosso fazer com que o Francisco faça parte da equipe de abordagem do município, porque ele tem toda essa vivência, esse conhecimento para chegar naquela pessoa que está em situação de rua. E o homem que liderava o grupo na praça em frente à igreja agora quer mostrar que a mudança é possível. Assim como Deus mudou a água por vinho, Ele muda as pessoas, basta querer. Ele viu no Facebook, irmão. Glória a Deus, né? Basta querer. Nessa frase, ela martelou comigo. E eu estava, quando era quinta-feira, eu não tinha visto a reportagem, eu não vi na hora que passou. E eu estava com a pessoa, e a pessoa estava bem triste com algumas situações. Estava com o coração pesado. Porque o diabo ele coloca tantas coisas, né, contendas, para poder afastar as pessoas da presença de Deus. E ela estava assim com o coração ferido. E eu conversei um pouco com ela, tentei animar ela, mas bem desanimada. Daí passou um tempo, ela estava lá indo para o meu almoço. Eu comecei a ver que ela começou a escrever um monte de coisas. Glória a Deus, basta querer, basta querer, basta querer.
Daí eu perguntei e falei assim, irmã, o que está acontecendo? Por que você está falando tanto isso? O que foi que aconteceu? Você estava tão desanimada, parecia que estava tão desanimada, e agora você está escrevendo aí com letra maiúscula, basta querer, Deus é maravilhoso, que eu tenho orgulho do ministério, Deus realiza, Deus faz milagres. O que aconteceu? Daí ela falou que ela tinha visto essa reportagem. Daí desde então, quando ela falou e eu vi, essa palavra, essa frase, tem martelado no meu coração. Basta querer. E eu lembro que dos versículos que a gente tem como lema no nosso ministério, que nós trouxemos como versículo-chave para o nosso ministério, até nós herdamos isso do nosso pastor, desse pastor que eu falei no começo, que ele falava de repetição. Ele disse esse versículo um dia na casa de recuperação, e é lema da casa de recuperação dele também, que é obediência traz a bênção. Obediência traz a bênção. Fundamentada num versículo. E eu queria que você abrisse a palavra de Deus nesse versículo. Em nome de Jesus, que está em Isaías capítulo 1, verso 19. Isaías capítulo 1, verso 19. Isaías capítulo 1, verso 19. A gente tem uma miscelânea aqui de traduções, né? São palavras, os textos são sinônimos, palavras parecidas que querem dizer o único, têm o mesmo significado, mas são palavras diferentes. Então, assim, na minha Bíblia está escrito de uma forma, na tua Bíblia está escrito de outra forma. Nem vou pedir aqui para a gente ler as traduções que a gente tem desse texto, desse versículo, mas eu tenho certeza que a sua pode ser bem diferente da minha. Mas a gente vai chegar num consenso do que realmente, o que Deus queria falar conosco, quer falar conosco nessa noite, através desse versículo pequenininho, mas que está a chave do nosso sucesso, da nossa vitória. Eu brinquei hoje de manhã e queria brincar aqui de novo, mas com um tom de verdade, irmão. O que você vai aprender aqui através desse versículo é a chave do teu sucesso. E tem uma coisa boa, não vai custar nada. Amém? Né? Tem tanta gente aí, não, tem o preletor, tal pessoa, tal, que ele é líder, não sei o quê, que vai mudar e transformar a sua vida. Quanto custa para trazer ele? 5 mil, 10 mil reais a palestra, daí todo mundo vai lá e quer ouvir, e às vezes nada muda. Esse aqui está de graça. Aqui está a chave do sucesso do verdadeiro cristão. Está aqui, ó, nesse versículo, revelado nesse versículo. E a gente vai aprender dele. Então aqui tem várias traduções, eu vou falar algumas traduções para a gente chegar num texto, numa melhor definição daquilo que Deus está querendo dizer para nós nessa noite. Então, Isaías capítulo 1, verso 19, diz assim, ó: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Daí tem traduções aqui que está assim: se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Tem algumas traduções que diz assim: se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Tem vários. Hoje de manhã a gente foi falando algumas e tem várias traduções. Talvez a tua tradução até está diferente disso, mas tem o mesmo significado. Ele quer dizer exatamente essas palavras. E eu chego aqui numa conclusão de 3 coisas, através desse texto, que nós precisamos ter para que nossa vida possa ser verdadeiramente transformada. 3 atitudes. A gente não precisamos perguntar para Deus se Deus quer transformar a sua vida. Amém? Tem muita coisa que a gente quer fazer na nossa vida que a gente fica com dúvida. Eu sou pastor, eu escuto isso todo dia. Às vezes pessoas que chegam para mim e dizem: pastor, eu queria que você orasse no sentido, se é de Deus acontecer aquilo, se é de Deus acontecer aquela outra coisa. Se eu sigo para a direita ou se eu sigo para a esquerda. Porque às vezes os 2 caminhos parecem ser bons, daí você não quer errar. Então você tenta buscar em Deus aonde que você deve andar, para a direita ou para a esquerda. Não é assim? Nossa vida cotidiana não é assim? Desse jeito. Nisso aqui, você não precisa perguntar para Deus. Deus quer te abençoar.
Deus quer transformar a sua vida. O desejo do coração de Deus já está certo. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, que Deus deseja que todos se salvem. Deus quer que todo mundo encontre o caminho. Não é só para o seu Francisco ou para as pessoas que estavam aqui na frente, ou você que estava sentado hoje aqui, ou só para o grupo de nós aqui que estamos aqui nessa igreja nessa noite. A salvação, a transformação do ser humano, da pessoa se encontrar com Deus, é para todo mundo, para mim e para você, todos, e para todo mundo que está lá fora. Deus quer, o desejo do coração de Deus é esse. Então a parte de Deus já está feita, amém? Deus já fez, Deus já está certo. Ele amou tanto a gente, amou tanto, que Ele deu seu único filho para que morresse na cruz. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, dependendo da tradução, não morra, mas tenha vida eterna. Deus, Ele fez de tudo, e que Ele podia dar de melhor para a gente, para cada um de nós, Ele fez. Ele deu seu filho para morrer no nosso lugar. Deus quer que você tenha uma vida boa. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, ela é soberana na nossa vida. Ele quer o melhor para nós, só que a parte dele está feita. Depende agora de nós fazermos a nossa parte. Nesse versículo, é a nossa parte. Se você hoje sair daqui entendendo o que é a parte que você precisa fazer, como a parte de Deus já está feita, o resultado de tudo isso é vida transformada. Amém? Nem vou perguntar aqui se você quer ter a vida transformada, se você quer comer o melhor dessa terra, né? De manhã até brinquei, que até a língua eu ia levantar, irmão. Quem quer ter a vida transformada e comer o melhor dessa terra? Eu ia fazer tudo, ia levantar tudo, porque eu quero. Você também quer, não é? Glória a Deus. Deus se alegra, irmão. Deus é Deus maravilhoso. Deus, Ele dá os seus mimos. Deus ama você. Deus, Ele quer ver você feliz. Deus quer a restauração da sua vida. Mas o que eu preciso fazer? Está aqui. E eu queria falar um pouquinho, poucas palavras. E o Espírito Santo vai convencer você, em nome de Jesus. 3 atitudes que a gente precisa aprender nessa noite. E eu vou ler o versículo para você aqui no meu texto tem 2, que é você querer e você ouvir. Mas eu vou acrescentar o terceiro, porque o ouvir, ele tem 2 significados. As traduções confirmam isso. Então eu vou ler de novo o versículo, acrescentando o terceiro. Diz assim, ó: se quiserdes e ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Deus tem o melhor para você, mas você precisa passar por essas etapas. A primeira etapa é o que o seu Francisco fala na última frase dessa entrevista. Qual que é? Basta querer. Eu estava hoje de manhã, a gente estava relembrando algumas coisas, e eu queria trazer para a igreja para a gente relembrar também. Hoje, os irmãos viram que quando veio todo mundo para cá, a igreja ficou, mais da metade da igreja se levantou para estar aqui. São pessoas que tiveram a vida transformada e estão em processo de transformação, que entenderam e que estão querendo uma vida transformada. Amém? Só que assim, já passou muita gente. Só para você ter uma ideia, só na casa de recuperação, que é o tratamento lá de 9 meses, só na casa de recuperação já passou mais de 200 pessoas. Então aqui tem mais ou menos umas 190 cadeiras. Então só da casa de recuperação, se todo mundo tivesse permanecido, amém, que tem algumas pessoas que não são daqui, estão em outros lugares, mas vamos supor que todos tivessem entendido e vivido esse versículo. A igreja aqui não caberia as pessoas que estão aqui hoje. A igreja é pequena pelo número de pessoas. Amém? Mas por que tem pessoas que estão aqui, estão permanecendo, e tem pessoas que não estão? Porque pessoas ao longo do tempo deixaram de querer. Porque Deus, Ele é tão maravilhoso, irmão. A gente não reconhece o tamanho da grandeza de Deus. Em nome de Jesus, que você saia daqui sabendo, entendendo a grandeza de Deus. Deus é tão maravilhoso que Ele deu um presente para a gente tão especial.
que infelizmente a gente não sabe usar ele. É uma palavra que quando eu vou falar com as crianças, em palestra com adolescente e criança, até brinco, falo assim, parece até palavrão, mas não é. É uma palavra que tem um grande significado e é um grande presente de Deus, que chama-se livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Poder da decisão. Deus, ele dá para a gente, ele entrega para a gente o poder de nós decidirmos aquilo que nós queremos. Só a vontade de Deus na sua vida, nada acontece. A vontade de Deus na sua vida, somado com a tua vontade de mudança e transformação, resultado, milagre. Só Deus querendo, não acontece, porque apesar de Deus querer muito acontecer algo na sua vida, muito, depende de você. A contrapartida do milagre é você. Na Escola da Fé nós estamos estudando o livro de Mateus capítulo 9, e nesse último dia que nós estivemos aprendendo, nós estávamos falando sobre os 2 cegos, no finalzinho do capítulo 9, e um mudo. Nós lemos só sobre os cegos. E uma coisa que nos indignou bastante naquele texto, foi que Jesus pergunta assim, fala assim, você acha que eu tenho capacidade para fazer o milagre? Ele falou, sim. Daí Jesus vai orar, para que o milagre possa acontecer. Sabe qual a frase que Jesus fala? Que aconteça segundo a tua fé. Olha o que Jesus disse, que o milagre aconteça mediante a tua fé. Porque só a vontade de Jesus, de um milagre acontecer na vida daquele cego, ele voltar a enxergar, era insuficiente para acontecer aquilo que Deus tinha no seu coração. Deus queria muito, mas dependia da fé. A contrapartida vinha do outro. Se ele não tivesse fé para ter certeza no seu coração que realmente Jesus podia mudar a vida dele, devolvendo até mesmo a sua visão, nada ia acontecer. Talvez nem estava narrado no texto, e talvez o ensinamento que ia trazer o texto ia dizer, nada aconteceu, porque eles não tinham fé. Mas porque eles creram, porque eles entregaram a vida para Jesus naquele momento, o milagre aconteceu. E eles voltaram a enxergar. Viam, tornaram cego, voltaram a ver. Hoje, tinha muita gente aqui, viam, ficaram cegos, porque quiseram, voltaram a ver. Aconteceu um milagre, porque quiseram. Primeira coisa, desejaram. Essa reportagem, um dos motivos que essa reportagem foi no ar, é porque às vezes a gente se depara com pessoas, e hoje eu encontrei 2 delas, em frente à padaria, na hora que eu fui buscar o meu pão, para levar o café para casa, eu encontrei 2 pessoas lá, que a gente já tentou de tudo para essas pessoas. Eles olharem para mim, eles se sentem constrangidos, porque eles sabem o quanto que a gente tentou, o quanto que a gente fez de tudo, para que eles pudessem ter suas vidas transformadas. Mas não aconteceu a transformação. Estão largados, jogados. Um faz 2 semanas que está na rua, sem tomar banho, jogado, largado na frente da padaria. Que tiveram todas as oportunidades. Deus queria transformar a vida deles, mas até agora faltou uma coisa: não quiseram. Estão vivendo lá. No lugar de viver o melhor dessa terra, estão vivendo o pior dessa terra. Porque quando você está com Deus, você tem o melhor, mas quando você está do lado do diabo, você tem o pior, irmão. Porque o diabo vem para escravizar. A gente repetiu já quantas vezes aqui na igreja, João 10:10, o diabo vem para quê? Matar, roubar e destruir. E está lá, está padecendo, estão morrendo, já estão mortos espiritualmente, estão zumbi. Pessoas que andam para lá e para cá, mas espiritualmente estão vazios. Tiveram toda a oportunidade que todas as pessoas tiveram aqui, mas não tiveram o desejo de mudança. Não quiseram mudar. E as pessoas lá fora não entendem isso. Muita gente lá fora não consegue entender. Irmão, quando eu comecei a casa de recuperação, quando a gente começou, o Anjo passou todo esse processo comigo, e ele aqui está aqui para falar que é verdade. A gente tinha no nosso coração que era assim, a pessoa ficava 9 meses, ela terminava o tratamento e ela já estava curada. A gente sempre achava assim, 9 meses, acabou, ele já está curado, não tem mais nada.
com a experiência, com os dias, a gente foi entendendo que na verdade não é isso. 9 meses você tem toda a base, você precisa dessa base para se permanecer de pé. Mas o maior milagre acontece, quando você deseja uma mudança e transformação da sua vida. Enquanto não cair a ficha, enquanto você não entender que essa vida que você estava levando não é a vida que agrada o coração de Deus, e Deus tem o melhor para te dar, você continua escravo. Eu estava lembrando, nessa tarde, a trajetória do povo do Egito. Quanto tempo o povo demorou para sair do Egito e ir até a Terra Santa? 40 anos. O milagre de sair do Egito foi rápido. Deus, maravilhosamente, você conhece a história, né? Veio as 10 pragas. As 10 pragas mexeu no coração de Faraó, a ponto que ele não suportou, e ele resolveu libertar o povo. O povo levou tudo que ele tinha, tudo que tinha de pertence. O povo saiu debaixo de uma festa, novo nascimento. Eu era escravo, agora eu sou livre. Daí depois, durante a trajetória do deserto, Deus tinha um desafio muito grande, que depende do livre-arbítrio das pessoas, e dependia do livre-arbítrio daquelas pessoas. Libertar, tirar o Egito de dentro delas. Eles saíram do Egito, mas permitiram ainda que o Egito estivesse com elas. Eles estavam carregando o Egito com elas. Eles estavam andando pelo deserto levando o Egito. Era para ser trajetória de dias, se transformou em anos. E apenas 3 pessoas de uma geração de muita gente chegaram até a terra prometida. Os outros foram perecendo e morrendo durante o deserto. Foi substituída uma geração, porque eles não deixaram Deus agir e mudar a vida deles. Porque eles não quiseram. Tinha tudo para ter sua vida mudada e chegar à Terra Santa em poucos dias. Mas não estavam com o coração. Foi uma dura tarefa de Deus convencer aquelas pessoas que eles precisavam buscar isso. A gente é a mesma coisa. Eu lembro que agora, recentemente, nós aprendemos, acho que Mateus, no início do capítulo 9 ou no capítulo 8, que tem um texto que diz assim, que não se põe vinho novo em odres velhas. Então você põe vinho novo em odres, em recipientes novos. E tem muita gente que não entende isso, e está querendo vinho novo, colocando num vaso velho. Não teve mudança, não passou pela transformação, não deixou Deus agir, não quer mudar, porque desejar mudar implica em você abandonar muita coisa. Mas Deus é com você e vai suprir toda a sua necessidade durante essa mudança, mas não quer. Mas quer receber de Deus, mas não quer pagar o preço. Não quer, não deseja. Daí é colocar vinho novo, o Espírito Santo, num lugar que ainda está velho. O que Jesus quer fazer? Quebrar esse vaso, irmão, porque não presta para nada. E quer transformar você num vaso novo, para receber o vinho novo. Só que deseja-se, isso só acontece se a gente querer, se a gente desejar isso. Então, o primeiro passo para que você possa comer o melhor dessa terra, primeiro passo, você tem que desejar isso, irmão. Pagar o preço que for necessário, mas buscar a mudança e a transformação da sua vida. A grande coisa, o grande mistério, você não está sozinho, irmão. Deus está com você. Durante todo esse processo, se você realmente querer e desejar, Deus vai te capacitar e vai dar tudo aquilo que você precisa para você começar a viver uma vida transformada. Mas você precisa querer, que Deus não vai atingir o seu livre-arbítrio, presente que Deus te deu. Deus, Ele vai respeitar a sua decisão. O diabo, ele vem para arrombar, vem matar, roubar e destruir. Deus, ele vem e bate na porta. Quem que tem que ter a decisão de ir até a porta, abrir a porta para que Deus possa entrar? Nós, eu e você. Se Deus está batendo na porta do seu coração lá, se você não querer, desejar e ter atitude de ir lá, abrir a porta para que Deus entre, vai acontecer alguma mudança em você, irmão? Não, é maquiagem daí, é máscara, e as máscaras caem.
Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Está todo lugar, irmão. Está todo lugar olhando. Deus sabe de tudo, máscara cai. Agora, quando tem uma transformação genuína, porque você deseja essa transformação, daí, irmão, tua vida começa a mudar. Então, o primeiro passo, você precisa querer. Você quer mudar a sua vida? Está ruim do jeito que você está? Você quer ter uma vida transformada? Deseje isso, irmão. Deseje. Hoje que a sua oração possa ser essa nessa noite. Deus, eu quero mudança na minha vida. Eu quero transformação da minha vida. Eu não aguento mais viver a vida que eu estou levando. Deus, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso ter a minha vida transformada. Eu peço que o Senhor possa estar transformando a minha vida, meu choro, meu pranto em alegria, em prazer de viver. Irmão, se você está deixando de ter o prazer de viver, você não está, esse versículo não faz parte da tua vida, porque isso não é o melhor da sua terra. Não é o melhor de Deus para você. Então algo tem que acontecer. Eu vi gente, irmão, padecendo, passando por muita dificuldade, mas comendo o melhor dessa terra, com alegria, com paz no coração. É aquilo que o Francisco diz, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Eu sei que muita gente, o Francisco trabalhando nas ruas, hoje o que ele ganha é 3 ou 4 vezes menos do que ele ganhava pedindo nas ruas. Mas que adianta ganhar a vida inteira, ganhar o mundo inteiro, ter dinheiro, ter fortuna e perder a sua alma? Que adianta? Hoje sim, ele é um homem próspero. Antes, apesar de tanto dinheiro que vinha na sua mão, continuava sendo um pobre de espírito. Mas hoje está aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Tem que desejar, irmão. A segunda coisa de lição para a nossa vida, nós temos que aprender a ouvir. Aprender a ouvir. Tem muita gente, irmão, que não tem o coração para ouvir. Ouvir da palavra de Deus, ouvir um conselho de uma pessoa de Deus. Às vezes, irmão, a gente acaba ouvindo coisa que nossa carne não quer ouvir, mas a gente tem que aprender a aceitar, porque é a direção de Deus para a sua vida. É difícil, irmão. A gente, às vezes, no ministério, a gente depara com pessoas que vêm buscar um conselho, e as pessoas esperam receber aquilo que elas desejam, um sim ou uma aprovação naquilo que está no seu coração. E o mais difícil para a gente no ministério, para o homem de Deus no ministério, é você chegar para uma pessoa que está toda animada para contar para você algo, ou pedir uma direção a algo, e ela quer ouvir, ela deixa bem clara que ela quer ouvir um sim, você dizer para ela assim: olha, Deus não está nesse negócio. Irmão, não precisa nem orar. Né? Tem uma lenda que paira aqui, ó, principalmente nesse grupo aqui, assim, ó, que quando o pastor quer dizer não, o que ele fala? Vou orar, né? Tem uma lenda, irmão, é porque eu vou orar mesmo. Porque assim, quando eu tenho certeza que é não, você pode ter certeza que eu vou falar para você assim, ó, não é, irmão. Deus não está nesse negócio. Deus não está. Agora, se eu tiver dúvida no meu coração, eu vou dizer, vou orar. Agora é difícil, porque assim, você está falando com uma pessoa que está criando uma expectativa muito grande em cima de algo. Será que aquela pessoa, ela está preparada, ela quer mudança, ela quer transformação, e um sinal da sua mudança, da busca da sua mudança, é querer ouvir, mas muitas vezes nosso coração ainda não está preparado para ouvir aquilo que tem que ser ouvido. Então a pessoa está lá, você vai lá e fala para ela, daí de repente, algumas delas talvez nem estejam mais aqui na igreja, bem infelizmente, porque quer ouvir só aquilo que é bom, só aquilo que a tua carne deseja. Irmão, tem que aprender a ouvir. Se aquilo está lá, está mostrando, a palavra de Deus não dá para você base nenhuma para aquilo que você quer, aprenda a ouvir o não de Deus também. Aprenda a ouvir. Tem um texto na Bíblia que diz qual que é muitos dos nossos problemas. Por que a gente erra? Por que a gente bagunça a nossa vida? Por quê? Porque nós não conhecemos as Escrituras e o poder de Deus.
Da onde que vem o poder? De ouvir. De ouvir. Quando você está lendo a Bíblia para você está lendo ali, você está falando, você está ouvindo a sua própria voz. Quer dizer, você está falando e ouvindo aquilo que está aqui na Bíblia. Ouvindo. Está aqui, ó. Você está lendo aqui, trazendo, enchendo você com a palavra de Deus. Você tem que aprender, você tem que ter prazer em ouvir. Para você não errar. Porque aqui está aqui, ó. Você quer um manual de vida? Está aqui, ó. Já tive tanta experiência na minha vida de eu comprar alguma coisa e ver um manual. Eu duvido que tenha alguém aqui, olha, é muito difícil ter, que compra algum eletrodoméstico, alguma coisa, e antes de enfiar na tomada e apertar o botão liga, ele lê o manual. Eu duvido que tem gente aqui, irmão, se tiver, é raridade, que antes de ligar, abre lá certinho, não, vamos ver o que tem que fazer, o que não tem. Isso é tão verdade, principalmente na nossa cultura brasileira, que é imediatista, que criaram um negócio que chama guia rápido, não é? Porque o povo não lia o manual, mas o fabricante tem que pôr o manual. Como a pessoa não lia e queimava os equipamentos ou fazia de forma errada, criou o guia rápido, para a pessoa só bater o olho ali no guia rápido e já saber o que tem que fazer, pelo menos para ligar e não destruir, não é? Com coisas a gente faz isso. Que a nossa vida, Deus amou a gente de tal maneira que Ele deu para a gente nosso manual de vida, irmão. Está aqui. Você precisa ouvir esse manual de vida para que você possa ter uma vida abençoada. Tem que ouvir. Ah, pastor, eu tenho dificuldade de ler. Talvez é porque você não está lendo no lugar certo. Você vai começar a ler a Bíblia, eu vou ler primeiro Apocalipse. Você vai ficar louco, irmão. Qual que é o primeiro texto que você tem que ler? Comece no Novo Testamento, que é o mais importante, que é a vida de Jesus, para você entender o tamanho da importância de Jesus na nossa vida. Mas está aqui, ó, tudo está aqui. Eu tenho orado a Deus e pedido para Ele assim: Deus, quando eu ler a Bíblia, me mostra para mim algo que ninguém viu, ou que poucas pessoas viu. Eu quero que a palavra de Deus é tão tremenda, irmão, que uma frase dá 500 páginas de um livro, se você for decifrar aquilo que aquela frase está dizendo. É rica, a palavra de Deus é tremenda. Eu tenho pedido para Deus: Deus, eu quero ler, eu quero que fique aparecendo assim, piscando para mim na Bíblia, assim, aquilo que eu preciso ouvir e aquilo que está revelado mesmo na essência daquele texto, para me trazer de verdade para a minha vida. Porque nós aprendemos já aqui, até o diabo usou a palavra de Deus para confundir. Jesus ainda quis confundir Jesus. Lá na segunda tentação, o diabo usa um texto bíblico para confundir Jesus, nos 40 dias depois que Jesus ficou lá no deserto jejuando. E Jesus, ele venceu os 3 momentos que ele teve ali com o diabo, com uma espada? Não. Ele partiu para a briga? Não. O que ele acabou com o diabo? Com a palavra. Com a palavra. O diabo vinha com uma tentação, ele com a palavra. Ele falava: está escrito, está lá, está na palavra. Porque ele conhecia a palavra. Está mostrando aqui, está claro para a gente, irmão. Para a gente poder vencer neste mundo, para a gente ter uma vida boa, vida perfeita, agradável, para a gente comer o melhor dessa terra. A gente precisa querer, a gente precisa ouvir. Prepara o seu ouvido. Eu brinquei hoje de manhã, é verdade. Quando você entra aqui na igreja, você tinha que fazer assim, ó. Soltar assim, né? Que faz um arzinho para melhorar a audição. Principalmente eu que estou ficando meio surdo. Você faz isso, daí beleza, daí você está bem prestando atenção, para você ouvir. E o diabo, ele sabe que o ouvir vai começar uma grande mudança no seu coração. Sabe o que ele faz? Ele usa o vizinho do lado para te incomodar. Verdade. Cutuca quem está do seu lado aí e diz assim: ó, você não vai me atrapalhar eu ouvir a palavra, em nome de Jesus. Jesus estava sentado à mesa. Jesus estava sentado à mesa com os discípulos, e um homem que estava caminhando com ele já há 3 anos, que era Pedro. Pedro é assim, aquela pessoa assim toda especial, né, que tinha todo o mimo com Jesus.
Daí, no momento, ele abre a boca e ele fala uma frase dizendo assim: não vai acontecer nada disso. Jesus olha para ele e fala o que para ele? Pedro, cala a sua boca. Não, ele diz o quê? Afasta-se, Satanás. Então, Pedro emprestou a boca para quem? Para o diabo. Cuidado, irmão. Então, quando você vem aqui na igreja, irmão, você tem que entrar ali e falar assim: Deus, fala comigo nessa noite, porque eu preciso ouvir do Senhor. Faz com que o pastor pregue em português, eu entenda em português, e que eu possa viver essa verdade que vai ser ministrada. Que o Espírito Santo do Senhor me convença dessa mensagem que eu estou precisando ouvir nessa noite. É assim. Você precisa aprender a ouvir. Daí, a última palavra que está nesse texto, que a gente tem que colocar em prática: não basta só ouvir, tem que praticar. Se quiseres, você precisa querer. Se ouvires, você precisa ouvir. E por último, o terceiro, você precisa obedecer. Obedecer é colocar em prática, irmão, aquilo que você ouviu. Eu tenho uma definição minha, própria, que no português, eu vou falar um erro de português aqui, se tiver alguém que é professor aqui, me perdoa, mas serve para mim, obediência. Quando eu quero uma coisa, alguém manda eu fazer aquilo que eu quero, não é obediência, para mim. O português diz que é, porque você está fazendo aquilo que alguém mandou, mas para mim não é. Para mim é conveniência, porque eu já queria fazer aquilo, né? Se eu quero, e se alguém fala assim: ó, você tem que ir na chácara às 6 horas da tarde, na quarta-feira, beleza, daí eu vou falar assim: eu vou, mas meu coração, eu quero estar lá, 6 horas da tarde eu quero pegar o carro e estar lá na chácara. Eu indo para a chácara 6 horas da tarde, eu estou sendo o quê? Conveniente. Para mim não é obediência. Obediência é quando, mesmo eu não desejando, mesmo a minha carne gritando, eu faço aquilo que alguém falou para mim. E o que quem está falando para você, porque você ouviu, é a palavra. É Deus, através da palavra dele. Então tem que obedecer, irmão. Você tem que fazer aquilo que Deus tem mandado você fazer. E você sabe, irmão, não adianta vir enganar às vezes o coração do pastor ou de alguma pessoa, dizer assim: eu estou com uma dúvida. Você sabe, irmão, qual a atitude que você deve ter. Às vezes vem pessoas assim: pastor, eu queria que você orasse. Por quê, irmão? Eu queria orar porque assim, meu casamento está ruim, eu estou pensando em separar. Será que é de Deus? Irmão, vai orar e lê a Bíblia. Amém? O que Deus une, o que acontece? O homem não separa. Vai obedecer. Vai aprender, vai ter um casamento santo, vai buscar instrução e colocar em prática aquilo que está escrito com relação ao casamento. E eu estou falando de casamento, não é só isso, irmão, é tudo. A Bíblia diz: pastor, eu estou com aquela, namorando, tendo aquele relacionamento lá, e será que é de Deus eu já começar a namorar com ela, a gente já tem um relacionamento mais assim e tal? Vai orar, irmão, está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia que isso aí é pecado de fornicação, irmão. Usa a palavra e faz com que a palavra possa transformar a sua vida. Em nome de Jesus. Em tudo, irmão. Casamento, dinheiro, com relação à vida familiar, trabalho, na escola, lá fora, aonde você for, aqui dentro da igreja, viva a palavra e seja obediente à palavra, mesmo que a tua carne tenha que gritar, irmão. Obedeça. Talvez, irmão, eu já passei por várias vezes por situações assim. Às vezes a gente obedece sem compreender. Acontece. Tua cabeça era para a direita, daí está falando lá, Deus está falando forte para você que é para a esquerda, você não compreende porque você está vendo a bênção está na direita, e alguém está falando para você da parte de Deus que é da esquerda. Daí você fica naquela: mas não consigo entender. Por quê? Irmão, obedece. Para onde eu vou? Para a esquerda. Se eu estou vendo que Deus está falando para a esquerda, mesmo que a minha carne, mesmo que a minha vontade é andar para a direita, eu vou para a esquerda, porque o lugar da minha bênção está em obedecer. Está lá, eu vou atingir lá, vou viver lá. Eu quero obedecer a Deus. Em nome de Jesus, que você possa compreender isso. Porque sabe o que Deus quer te dar? O melhor dessa terra. Daí lá na frente, irmão,
você vai ver que o preço que você pagou de obedecer, de querer transformação, de ouvir e de botar em prática, de você obedecer a Deus, a recompensa, ela é grande demais. Não tem preço, irmão. Vida transformada. Não tem preço. Maior de todos os milagres. Uma vida transformada porque simplesmente obedeceu. Obedeça em nome de Jesus. Amém? Se quiserdes e ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou pedir para a Vera vir aqui, juntamente com o Vini, né? Quem estava cantando, acho que a Mary. E eu queria que você agora, em nome de Jesus, espreguiçasse assim, ó, para você ficar bem à vontade. Amém? Para você deixar Deus falar com você. Irmão, essa semana, você vai entender o que eu vou falar aqui, em nome de Jesus. Eu sei que de manhã o pessoal entendeu, você vai entender também. Essa semana Deus falou muito comigo, mas muito. Quando eu saí de casa, na quarta-feira, não sei se foi na quarta ou na terça, não sei que dia que foi, a Nina, minha filha menor, ela pediu que eu fizesse para ela um trabalho, uma tabuada. Ela falou: pai, minha tabuada está toda rasgada aqui, você faz uma tabuada para mim? Nova, para me levar na escola? Daí ela pediu assim ainda, que tenha o plástico, porque a minha era uma folha, não estava nem pintada a folha, estava bem velha e rasgada. E eu tenho prova de matemática, eu quero ter uma tabuada já nova para me levar na escola. Eu falei assim: filha, pode deixar, eu vou levar. Daí, quando eram quase 6 horas, a Tuca mandou uma mensagem para mim, no outro dia, a Tuca mandou uma mensagem para mim dizendo assim: ó, não vai esquecer a tabuada da Nina. Daí eu falei para a Tuca assim: não, já fiz. Quando era 5 horas, irmão, eu parei tudo que eu estava fazendo e comecei a pesquisar na internet para ver a tabuada. Qual que era mais bonita, mais pintada, assim, mais joia, para me poder tirar e fazer para ela com excelência. Fui lá, escolhi lá um desenho assim, uma coisa mais linda, pequenininho. Achei um crachá que eu tinha usado uma vez numa conferência. O crachá era grandão assim, ó. Eu falei: eu vou fazer com que aquela tabuada entre exatamente naquele crachá para ficar plastificado. Cortei a ponta assim do crachá. Nossa, ficou um trabalho assim que até eu fiquei duvidando que era eu que tinha feito. Peguei uma cartolina para ficar durinha, para pôr atrás. Cortei certinho, medi certinho, cortei. Nossa. Daí até falei para a Tuca, mandei uma mensagem para ela, falando: não fala para ela que eu fiz não, que eu quero fazer uma grande surpresa para ela. Fui para a chácara, irmão. Eu não vi a hora de eu ir embora. E estava lá, guardadinho, em cima do banco, assim, eu olhava no relógio, falei: daqui a pouco eu vou estar lá com a Nina, fazer uma surpresa para ela. E eu assim, coração assim, nossa, talvez eu nunca tinha feito algo assim, com tanto amor para ela. Verdade, de coração. Daí eu falei para a Tuca: não fala nada para ela. Daí na hora que eu cheguei, eu escondi assim atrás. Daí na hora que eu mostrei para ela assim, irmão, ela começou a chorar, a gritar. Vocês não têm ideia do escândalo que ela fez. Porque ela falava assim, ó: pai, eu não tenho 3 anos. Você fez da galinha pintadinha. Irmão, eu tô com trauma dessa galinha pintadinha. Se eu for numa loja e tiver essa galinha pintadinha, acho que eu vou quebrar ela no meio, irmão. Você fez da galinha pintadinha, pai? E assim, a Tuca ficou sem saber se ela acudia eu ou se acudia a Nina. E assim, eu fiquei assim, ó, eu fiquei sem reação. A Tuca tá ali, ela sabe que isso, do jeito que foi. Eu entrei e fiquei assim, ó. Eu não sabia o que eu fazia, irmão. Porque eu fui assim, o negócio que eu fiz assim era muito amor, entendeu? Daí de repente, o que eu recebo em troca? E ela chorando lá no sofá, eu peguei meu notebook, mas sem reação. A Tuca talvez ela percebeu, mas ela não viu. Eu entrei no escritório e comecei a chorar. E chorei, irmão. Desci assim, ó. A Tuca falando assim: vem jantar. E eu não falava, nem respondia o que ela falava, porque senão ela ia perceber que eu estava chorando. E eu fiquei fazendo lá, procurando uma outra tabuada para me colocar no negócio para tirar o galinha pintadinha. Daí achei uma tabuadinha lá, fiz, chorando, irmão, chorando mesmo, meu coração assim se espedaçou. Porque você não tem ideia, assim, o amor que eu coloquei naquilo ali para entregar para ela. Daí o que eu recebi em troca?
né? Não teve amor nenhum, só teve choro, pranto, ranger de dente. Daí, irmão, beleza, eu fiz tudo certinho, terminou, eu coloquei lá em cima, ela veio, pediu perdão e eu fui dormir. Daí, quando eu estava deitado na cama, eu me arrepio de falar. Deus falou comigo, irmão. Eu vejo até nisso, Deus está presente na nossa vida. Sabe o que Deus falou comigo? Deus falou comigo que da mesma forma que a Nina fez, que eu criei uma expectativa tão grande, e ela não aceitou aquele amor, aquele carinho que eu estava fazendo naquele negócio, Deus estava querendo mostrar para mim. Deus usou a vida da Nina para mostrar para mim que muitas vezes é a mesma atitude que eu tenho com Deus. Deus fez o melhor. Deus fez o melhor para você. Deus deu o seu filho, o que ele tinha de mais valor, que morresse numa cruz. Sabe para quê? Para que você pudesse querer, para que você pudesse ouvir, para que você pudesse obedecer, para que você pudesse, no final de tudo, comer o melhor dessa terra. Deus deu o melhor. Eu fiquei pensando, irmão, deitado, falando assim, obrigado, Deus, porque foi uma lição que doeu muito em mim, porque eu pude sentir 0,00001% daquilo que eu faço para o Senhor, quando o Senhor faz o melhor para mim e eu viro as costas para o Senhor. Eu pude sentir na pele, irmão, a dor de um pai que faz algo tremendo para um filho e não tem o reconhecimento do filho. Senti isso. Eu falei, Deus, eu entendi. A partir de hoje, tudo que o Senhor fizer comigo, o Senhor pode fazer, eu glorifico, eu vou ser um filho que vai dar prazer para o Senhor. Não que a Nina não faça, irmão, ela faz, Deus usou isso. Hoje eu tenho discernimento total, que Deus usou esse momento, porque Deus queria dar um chacoalhão em mim. E sabe o que acontece? Às vezes nossos ouvidos estão tapados para ouvir. Daí quando a gente não está tapado com os olhos para ouvir, ouvidos para ouvir, sabe o que Deus faz? Deus usa a Nina, usa um pai, usa uma mãe, um irmão, para chacoalhar você. Porque talvez você está com o ouvido tampado, mas Deus quer fazer com que você ouça, porque Ele quer que você obedeça, para que você possa comer o melhor dessa terra. Eu estava falando, não sei aonde que eu falei esses dias, se foi no Capri, se foi na igreja, aqui na igreja, ou se foi na chácara, que tem um ditado popular que diz assim, se não vir pelo amor, vai vir pela dor, né? Isso aqui, eu creio, irmão, nisso aí. Porque é o seguinte, Deus me ama tanto, Deus te ama tanto, que se pelo amor não está sendo suficiente, Ele pode usar a dor, porque Ele te ama, porque Ele quer trazer você para estar na presença dEle. Verdade. A dor não simboliza que Deus te odeia, é porque Ele te ama tanto, que Ele está te chamando a atenção. Pelo amor você não está conseguindo aceitar. Então às vezes Ele pode usar a dor para chamar a sua atenção. É como um pai que ama tanto seu filho, quer educar o seu filho, pega lá na orelha do filho e traz ele aqui. Ele não puxou a orelha porque não ama, porque Ele ama, porque Ele quer ensinar. Deus faz assim com a gente. E eu creio, irmão, que nessa noite você entendeu da palavra. Eu tenho certeza que você quer comer o melhor dessa terra, mas você precisa ter atitudes diferentes. Você precisa mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir.